Fala pessoal, tudo jóia? A partir de agora mais um episódio do Podcast pelas plataformas do Rápido no Ar. Um bate-papo que a gente sempre convida pessoas especiais aqui da nossa cidade. Hoje não será diferente, hoje o assunto vai ficar acelerado, com velocidade. Eu recebo aqui nos estúdios o Gustavo Ariel, ele que é piloto profissional, tanto de automobilismo real quanto de automobilismo virtual. E a gente vai bater um papo com ele. Ele que é de São Paulo, mas mora em Limeira já há algum certo tempo. Inclusive tem trazido bons resultados aqui para a nossa cidade. Gustavo, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente para bater esse papo, para que o pessoal que não te conheça possa conhecer um pouco do teu trabalho, um pouco do automobilismo virtual que tem crescido tanto no nosso país. Você hoje é um jovem piloto que tem se destacado aí. Obrigado pela tua presença e a gente vai falar um pouquinho da tua história, cara. Ok, isso. Quero primeiro boa tarde para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vai estar assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Lucas, pelo convite. A gente já esteve aqui outra vez, mas muito legal a iniciativa de vocês aí com esses novos projetos. Então, é muito bacana estar aqui. Para quem não me conhece, sou o Gustavo Ariel, sou de São Paulo, como o Lucas disse, tenho 21 anos e eu corro pela equipe Texaco Racing by Tony Canaan. Então a gente já tem uma história grande com automobilismo aí desde criança, então estou inserido aí há mais de 18 anos no automobilismo. Rapaz, o cara tem 21, tá inserido desde há 18 anos, então com 3 anos você já brincava do que, Gustavo? Como que surgiu essa vontade de correr e isso é meio que um vício cada vez que você quer correr mais? Como que surgiu? Vamos lá, qual foi seu primeiro contato com o automobilismo? Meu primeiro contato com o automobilismo foi desde criança, né? É difícil ver o momento que surgiu, mas sempre fui muito apaixonado por carro, por carrinho, tinha muito Hot Wheels, né? Então, desde pequeno ali sempre estava meio envolvido. E quando eu comecei a pilotar ali no tecladinho e tal, depois com 4, 5 anos já estava no volantezinho, bem basiquinho. Porque o virtual, eu comecei no virtual, né? Começou a crescer ali em meados dos anos 2000, ali começou a ficar um pouco mais profissional, né? Mais do que perto do que a gente tem hoje. Então, eu comecei a pegar ali, eu falei, isso daqui é uma coisa que eu sei fazer, né? Porque criança, né, faz basicamente todas as coisas erradas, né? Derruba tudo. Então aquilo era a única coisa que eu conseguia fazer direito, assim. Então dava um prazer legal ali brincar. E eu fui me especializando nisso. Quando o Gustavo cita, né, ele tem 21, eu tô com 35, é uma outra geração, né? O nosso operador ali já passou dos 45, né, William? Já é uma outra geração ainda. Brincadeira, o William tem quase a minha idade. É um pouquinho mais velho só. Mas eu acho que quando o Gustavo cita isso, é mais ou menos aquela... Hoje ainda você vai, às vezes, num shopping, você vai numa praça que tem jogos, e os simuladores já têm um feedback ali bem mais real. Era aqueles 2000, 2002, ainda era aquele um que tem no shopping, que é só aquele volantinho que vai para direita e para esquerda. Ali que você começou ou não? Então, esses de shopping são mais conhecidos pelos mais de fliperama, aquele Daytona, né? Aquelas coisas assim, que tem o tempo que você tem que colocar a moedinha. Não, esse daí é um pouquinho mais antigo, mais dos anos 90. Os que eu comecei, chamava F1 Challenge, era um jogo assim, mais parecido com Fórmula 1 mesmo, tinha as temporadas lá. E era um pouquinho mais já a base dos simuladores profissionais que já vieram. Então era um negócio um pouco mais refinadinho, assim, né? Ali comecei em 2004, 2005, então já tinha alguns simuladores bem bons. Não, como eu disse, não tão muito longe do que a gente tem hoje, mas com certeza ali aquele Daytona lá é só o volantezinho mesmo, o pedal aí você não tem muito feedback, né? É bem levinho, então é uma boa diversão, mas esses que eu comecei já eram um pouquinho mais avançado, já tinha alguns anos de envolvimento, alguns simuladores, e eu peguei ali o começo, mas não tão o começo, assim, né? Muita gente é da época do Enduro, né? Daquelas coisas
aquelas coisas um pouco mais antigas, né? Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, então eu vim um pouquinho para frente. Gran Turismo é massa, hein, cara? É Gran legal. Turismo é um negócio que quem gosta de jogo de carro, de automobilismo, assim, com certeza deve ter brincado no Gran Turismo. Começou no Play 1, né? Acho que É, você pegou a época do Play 1? não peguei Play 2. Viu, o William, já é outro nível ali, viu, William? Você pegou o Play 2, então você... Eu cheguei a jogar o Play 1, alguns Gran Turismo, mas já estava meio ultrapassado para a época, né? Já comecei no Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, que aí já era a geração de Play 2. Você nunca fez aquela brincadeira que o Lewis Hamilton fez, né? De pegar o Mega Drive, porque é da minha época, o Mega Drive, que tinha Super o Monaco GP? Super Monaco GP, exatamente. Você já brincou com aquilo? Já Brincou? brinquei, mas depois só para ver como é que é, e é muito interessante, né? Hoje em dia, qualquer simulador top, ou qualquer jogo mesmo top, Sim, sim. a galera fala, nossa, que gráfico horrível, né? Que coisa não sei o quê. Aí naquela época você vê os gráficos e fala, nossa, isso aqui pra época era a coisa mais tecnológica que Não, era existia, né? fantástico. É, Você como criança ali ficava, você entendeu? Eufórico. E é, aí se você pega o gráfico hoje de um jogo como Super Monaco GP, você fala, você tem dificuldade de identificar as coisas às é. vezes, né? É tão absurdo a evolução. Eu não sei se a gente consegue depois, William, até colocar, nem se for uma imagem só para não dar nenhum tipo de direito, né? Nem se for uma foto, um pedaço da tela, só uma imagem do Super Monaco GP e depois do F1 2022, porque são jogos que a gente está falando de Fórmula É, 1, realmente é inacreditável. Mas se a gente for pensar no FIFA também é assim, né? sim, Jogo de futebol, todos os jogos tiveram. Mas na questão do automobilismo, o que eu percebi, o Gustavo, principalmente baseado na última Brasil Game Show recente desse ano, foi uma evolução muito grande de investimento das empresas em automobilismo virtual. Muitas empresas estão investindo nisso. Tem um crescimento muito significativo. Para você que é um cara que é piloto profissional, você tem notado isso também? As empresas estão cada vez mais investindo nesse segmento? com certeza. O esportes, em geral, é uma coisa que tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, você pega muito LoL, muito CS, é coisas que os atletas, né? Os atletas mesmo já se ganham muito bem, já tem uma visibilidade muito grande, né? Por exemplo, uma live numa Twitch da vida de CS, você tem quase 200 mil pessoas vendo, né? Em alguns canais e tal. Sim, Então, sim. é, de virtual você não passa, se tiver 500 é muito, 1.000 pessoas assistindo é demais. Então, é uma coisa assim que tem crescido aos poucos. A gente tem observado um crescimento muito legal, ainda mais com a pandemia, né? Porque os pilotos reais vindo para o virtual é o maior prestígio que o virtual pode ter, né? Porque muita gente ainda classificava como joguinho, como uma coisa. E não tem nada a ver, né? O negócio é diferente o modo arcade, que é um modo mais propício para a pessoa brincar, não mostra tanto a realidade. Agora, quando a gente parte para simulador, É, ele simula desde temperatura de pneu, até mesmo questão da própria pista. É uma outra realidade, né? sim, a gente tem obviamente alguns simuladores é, que são um pouco mais arcades, né? Como a gente fala do próprio Fórmula 1, do próprio Gran Turismo, que são para um público um pouco mais. é, A galera gosta mais de curtir, jogar um pouquinho ali, né? É um jogo muito intuitivo, né? Então você consegue entrar dentro daquele mundo ali, né? E se divertir como qualquer outro jogo que você joga. Mas a parte de simuladores já é bem mais complexa, né? Então você já tem telemetria, você já tem mudanças climáticas que influenciam no seu setup, né? No seu tempo de volta. Então você tem reuniões durante a semana para ver os objetivos, a ação de patrocinador. Então, realmente é como se fosse no real mesmo, né? A única diferença é que a gente está em casa, cada um na sua casa, mas a seriedade é muito grande do esporte. O Gustavo citou essa questão de temperatura e tudo mais. Eu vi, nem faz muito tempo, porque eu gosto também de acompanhar algumas coisas, até antigas de entrevistas ou atual,
dessa questão de automobilismo, é um dos meus esportes preferidos, se não o preferido. E aí eu vi uma entrevista do Piquet citando que o Ayrton, na época, lá atrás, isso acho que década de 80, final da década de 80. 83, que ele foi fazer o teste. Com o Piquet na Brabham, que ele saiu de manhã. Isso, eu vi esse vídeo. Você também assiste tudo, eu assisto. Né? É até bom pra gente facilitar o papo. Aí Isso... ele fala da questão da temperatura, que é do horário, que ele falou assim, eu vou fazer a volta de manhãzinha, porque depois é só no final da tarde, quase escurecendo, que não vai correr. E aí eu quero ver ele quebrar meu tempo. Ele começou a rodar coisa de 1 segundo mais lento e tal. Isso muda muito, porque a temperatura da pista, quanto mais frio, primeiro que o ar muda muito, né? O ar fica... me esqueci a palavra agora, mas de manhã é muito mais rápido. A condição do ar, da pista, um pouco mais frio, sempre é melhor para o carro. Então... a gente tem todas as temperaturas nos nossos indicadores lá, então vamos supor uma pista de 18 graus, porque uma coisa é o clima, aqui vamos supor a gente está numa sala que deve estar 20 graus, mas a condição do chão, da pista deve estar 40 e poucos, então lá fora no sol tal, deve estar bem quente o asfalto. Então é a mesma coisa lá, às vezes de manhã a pista também vai estar uns 20 e pouquinhos, e isso é muito bom, porque vira muito mais rápido. Então, se eu faço um 10 de manhã, de tarde eu vou no meio da tarde, meio-dia eu vou sair, vai virar um 12, um 13. Então, isso muda bastante. E o mesmo piloto? Mesmo piloto, mesma coisa. O mesmo traçado, a mesma aceleração? Sim. Isso eu vivenciei no real também. Eu fui fazer treinos de Fórmula V Interlagos, eu fiz 3 treinos no dia. E no primeiro treino eu virei uns 59, né? E a tendência é que você melhore. Quanto mais você anda, você vai melhorando. Então, no segundo treino, saí meio-dia, eu virei 2,1. Então, tipo, já piorou 2 segundos. Aí depois eu saí de novo, já tava mais pro final da tarde, 2,0. Então já ficou um pouco mais perto do que tinha virado de manhã, sabe? Então, você fala, nossa, eu melhorei muito. Dentro do carro parecia que eu tava muito mais rápido, porque você tá um pouco mais no limite do carro, mas a condição não ajuda, né? Então, tem muito disso também. Então, quando você pega, né, a gente tá falando de pilotos profissionais, né? É diferente de pegar um profissional e depois um amador lá. E pode pegar o horário que for, a pista pode estar 8 graus, que ele não vai rodar mais rápido que o piloto profissional. Mas quando você pega, né, o exemplo que a gente citou do Piquet e do Senna, que foram 2 pilotos de altíssimo nível, ambos são tricampeões mundiais, e aí foi uma sacanagem do Nelson Piquet. Da malandragem, né? Porque ele... preocupado, que ele sabia que o Ayrton era um baita de um piloto, né? Então ele pegou e falou assim, olha, eu tenho a... E ele cita na entrevista, né, que tem os horários específicos. E ele fez uma aposta, parece que ele ganhou dinheiro, inclusive. Ganhou $100 mil, se não me falha a memória. Porque não é tão recente que eu assisti o vídeo, mas eu acho que era $100 mil. Que ele fez uma aposta que falou assim, olha, o Ayrton roda 1 segundo mais lento do que eu. No mínimo, né? No mínimo. E o cara deu risada, o responsável, o dono da equipe, né? Porque sabia da capacidade do Senna. E o Senna não conseguiu rodar, agora não vou lembrar o tempo, mas se um fazia 1,20, o Senna chegou a rodar 2 segundos quase mais lento. É porque muda muito e dentro desse contexto aí de 83, foi quando o Senna testou com 3 equipes e ele tinha sido mais rápido basicamente nas 12 e era a última equipe, né? E podia já ter sido para 84, né? Os 2 ser companheiros de equipe na Brabham, mas a Parmalat parecia que queria um piloto italiano, né? E 2 brasileiros no time não era o que eles queriam, então eles pegaram acho que era... eu não vou me lembrar agora. Mas era o Patrese antes, enfim, eles colocaram outro italiano lá e o Senna iniciou na Toleman, mas esse teste aí foi em Paul Ricard lá e o Piquet foi mais rápido, né? Muito malandro, né, o Piquet, porque basicamente ele inventou um jeito de esquentar o carro, o negócio do cobertor de pneu, né, os pit stops lá para reabastecimento, então muita coisa que a gente vê hoje na Fórmula 1, ele já se ligava e fazia antigamente, né, então sabia jogar com o regulamento debaixo do braço, com certeza. Água, um bem precioso. A vida
depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159. Telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. No virtual, o Gustavo, não tem esse tipo de situação, né? Não, ou tem também, você escolhe lá tempo correr de manhã, à tarde ou à noite, tem diferença? Ou não chega a esse extremo no virtual? Não, tem sim. Tem muita diferença. Tem também, cara? Porque, vamos supor, se a gente tem uma corrida programada para daqui a 3 dias, o horário da corrida dentro da sala já é setado antes. Então a corrida vai acontecer dia 10 de maio de 2022. 2 horas da tarde é o horário da largada. A gente pega esse horário, seta no simulador e simula como é que vai ser as condições no horário da classificação e da largada, entendeu? E a gente coloca o clima fixo para a gente treinar, e aí a gente treina naquela condição, entendeu? Então eu posso setar a condição que eu quiser andar. Então a gente pega essa data que vai ser, simula no treino, deixa a temperatura fixa para não mudar o tempo. Então o treino inteiro vai ser 2 da tarde. Não vai 2:01, 2:02, vai ficar fixo em 2 horas. Para a gente ter uma base. Porque é muito difícil a gente treinar com clima dinâmico. Porque quando você melhora um tempo, você não sabe se foi a pista que melhorou ou se foi você que melhorou, entendeu? Então a gente seta e fixa. Ó, vamos fixar com vento a 8 por hora, com não sei o que, com as condições de pista iguais, para a gente poder ter uma base. Porque senão fica difícil, né? Você nunca sabe se o vento virou para norte, o carro anda um pouquinho mais de reta. Então, tudo isso a gente consegue controlar e pega as condições lá para poder fazer certinho. Então, é muito difícil no virtual a gente ir para uma condição no dia da corrida que a gente não saiba como é que estava a pista. Então, a gente seta meio copy-paste ali, vamos dizer, como é que vai ser. Essa questão do vento, tudo isso influencia. Sim. A temperatura é evidente também, até a questão dos próprios pneus, né? Hoje, os carros, tanto no virtual quanto no real, é feito um acompanhamento ali em tempo real de tudo que acontece, né? A própria equipe. Em algumas coisas parece que o pessoal consegue até mexer dos próprios boxes, né? Sim, a gente tem engenheiro na equipe virtual, então ele ajuda a gente com telemetria, tudo, porque tanto da comparação entre pilotos, né? Porque a gente tem vários pilotos no time. No virtual você também tem um engenheiro? A equipe tem um engenheiro. Uhum. Então a gente compara entre os pilotos, então fala que aqui você está perdendo meio décimo, aqui você está perdendo 1/10. Seu pneu terminou com quantos por cento no final dessas 10 voltas? Então você está gastando muito pneu, vamos tentar pilotar de tal maneira. E tudo isso a gente consegue medir, entendeu? Então é muito bacana porque no real você basicamente, até hoje em dia, você tem muito limite de treino e limite de custos, né? Porque para você ir para uma pista tem alimentação, transporte do carro, da equipe, o seu custo de pagar para poder andar. Então no virtual você consegue andar 24 horas por dia se você quiser, né? Porque você não paga mais por 1 hora de treino, por 2 horas de treino. É só pagar a conta de energia que tá certo. Tem que estar em dia. Então isso eu acho que é o melhor fator, porque você consegue se desenvolver muito mais, né? Claro que quando você vai andar no real, a experiência é importante. Não muda muito. Eu acho no real até um pouco mais fácil. Porque você acha mais fácil? Acho mais fácil. Porque você tem muito mais indicadores. Então, você está num carro virtual, você não sente a pista, você não sente o balanço do carro direito, por mais que você tenha um volante
com a gente fala o force feedback, né? Que ele fica um pouco mais pesado. É diferente de você estar na pista. Na pista você tem o freio motor, você sente muito mais o que está acontecendo. Então, acho que é mais difícil de você cometer erros grandes assim, né? No virtual você precisa ter sua visão muito, muito esperta, né? Então, quando eu saio do virtual e vou pro real, eu ganho sensores, entendeu? Então, eu sei de tudo que está acontecendo, me dá mais sensores e fica um pouco mais fácil, né? Então, eu acho que a maioria dos carros no real que eu pilotei nos dois, eu acho que no real é com certeza mais Porsche fácil. você já pilotou da Fórmula Porsche? Já. Rodou bem? Sim. Rodou bem. Difícil saber porque condições ali na hora tava um pouco diferente, né, do que as condições de uma corrida, mas foi um bom primeiro contato, assim. Eu achei muito mais tranquilo do que é no simulador. Stock Car você não pilotou ainda? Não. Stock Car não. A Fórmula GP, agora é Fórmula 2, né? Agora é Fórmula 2. Você também nunca teve oportunidade de testar? Não, aí é muito mais caro, né? A gente fala de... O teste é muito, muito caro, né? Muito... O que gira em torno de quanto? Só para testar, Gustavo? Ah, não faço ideia. Eu sei que uma temporada de Fórmula 2 você vai pagar mais de 2,5 milhões de euros. Que é o que hoje o Enzo competiu e o Drogovic. O Drogovic ficou campeão. E isso só para você correr. Você não vai receber um centavo por nada. Só para você pagar, correr. Se você chegar em último, chegou, o dinheiro tá lá e pagou e acabou. Então E se você chegar em primeiro e ficar campeão também, você não... Talvez você ganha reconhecimento, né? Ganha, mas você ganha algum tipo de bonificação. Mas, sei lá, se você ganhar 1 milhão, não paga a conta, entendeu? Você gastou 12 milhões, aí tem uma batida mais não sei quanto, então... Uma temporada de GP2 talvez fique mais de 2 milhões de reais. Ou de dólares. Não, é 12 milhões de euros. Ah, 12 milhões? Rapaz, de GP2. Isso só pra você pagar e correr, né? Caraca, meu, então, 12 milhões de euros. Sim. A gente tá falando então da ordem aí de... É vezes 5? Não mais, quase vezes 6, né? Rapaz. É caro, né? Só pra você pagar. Então automobilismo é um esporte muito caro, né? Por isso que o virtual você consegue se desenvolver muito mais barato, né? Só se a gente falou aqui no começo em off, né? Do preço dos equipamentos, então é muito mais barato se comparar. Então você consegue se desenvolver muito mais com muito menos, né? Então toda essa parte de telemetria a gente ganha muito conhecimento e são as mesmas ferramentas que a gente usa no real. Então o jeito de analisar uma volta, o jeito de analisar uma curva. Obviamente o pneu funciona um pouco diferente no real, né? Nem tudo é 100% perfeito, mas você leva uma base muito boa. Então é muito bacana. Mas então, né, Gustavo, até mesmo quem talvez já teve uma base muito sólida financeiramente, estou falando de filhos, netos de pilotos, né, que chegaram até a Fórmula 1. O Enzo é um exemplo. O próprio filho do Nelson Piquet chegou a correr até mesmo na Fórmula 1, depois se envolveu num escândalo lá que foi bastante complicado. Mas agora, mais recente, a gente tem o próprio Enzo, que está na GP2. O filho do Barrichello também corre, né? O Dudu. Inclusive você tem bastante contato com ele, né? Hoje ele está correndo aonde? Ele correu o ano inteiro na Fórmula Regional. É um campeonato... É basicamente uma Fórmula 3, mas meio que separado da Fórmula 3. Basicamente é um carro de Fórmula 3 da Alpine, né? É um campeonato inteiro da Alpine. E muitos pilotos saem dali, vão para a Fórmula 3, aí de lá vão para a Fórmula 2. Então é um caminho médio ali entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3, vamos dizer assim. A gente fala muito da questão do futebol, né? O sonho de um garoto, às vezes... muitos talentos acabam saindo da periferia. Quando a gente fala de automobilismo, é um pouco mais complicado essa escala, justamente por conta dos valores, né? Por mais que fale, mas no virtual, sei lá, tem um evento aqui, digamos que a gente faça um evento com um simulador bem real e reúne uma galera e vem um garoto aqui e faz uma volta absurda, faz um temporal, faz um baita de um tempo.
Isso não credencia ele absolutamente a lugar nenhum, a não ser que algum patrocinador olhe e fale, olha, ele tem futuro, tal. No futebol é mais fácil, né, Gustavo? Porque assim, não estou dizendo que é totalmente mais fácil, mas a oportunidade talvez dele ingressar em um clube, claro que tem a questão empresarial, tem tudo, mas no automobilismo é um esporte, é mais difícil você... não é só o talento, né? Porque às vezes a pessoa tem o talento, mas não tem a verba para disputar um campeonato. A gente é que às vezes as pessoas olham a Fórmula 1, ou a Stock Car, ou a Fórmula Indy, né? Que são as principais categorias, mas para chegar lá e ter uma história de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, de Sebastian Vettel, não é tão simples assim. Com certeza. O que todos esses esportes têm em comum é que você precisa ter um pouquinho de sorte também, né? De estar no lugar certo, na hora certa. Eu acho que é difícil falar do futebol porque eu não entendo muito, né? Então eu não é a tua praia. Não é minha praia. Então, mas com certeza você depende mais de você, né? Você obviamente precisa ter uma pessoa muito bom, isso em todos os esportes, de assessoria, né? Para te ajudar com as coisas. Claro que nem é 100% mérito, né? A gente sabe que em todo lugar tem pessoas querendo te ajudar e tem pessoas querendo te prejudicar, né? Isso na vida, né? É assim. Então, no automobilismo é um pouco diferente, porque se eu tiver mais dinheiro, eu consigo pagar um carro melhor, uma equipe melhor e andar na frente. Agora, se eu tiver R$1 milhão no futebol, eu não faço minha perna esquerda chutar melhor que a direita, né? Então, essa é a diferença. No futebol, você depende um pouco mais de você. No automobilismo, obviamente, o piloto é importante, mas se eu tiver um bolso um pouco mais fundo e conseguir pagar uma equipe melhor, eu vou andar na frente. Então, não tem piloto que faça carro ruim chegar muito na frente, né? Você pode chegar ali 1, 2 posições para cima, 3 posições, mas é muito difícil você colocar o Verstappen numa Williams, entendeu? Então não vai ter como. É muito difícil. O Verstappen na Williams esse ano não teria ganho nem feito pódio, né? Não. Sendo Max Verstappen, obviamente, né? Em condições adversas, numa chuva, numa condição se pouco destaca diferente, um pouco mais, se né? destaca um pouco mais, né? Então, você pega o próprio Russell quando estava na Williams, não conseguia passar de 18º, 16º ali, 14º. Deve ser chato pra caramba ficar correndo lá atrás, hein, meu? Aí pega na Mercedes, consegue ali figurar no pódio várias corridas, né? Dividir muitos milésimos ali com o Hamilton, toda a classificação. Então... Ele tá à frente do Hamilton, inclusive, no campeonato, né? Acho que tá à frente, sim. Então, você vê como que são as coisas, né? Infelizmente, às vezes as pessoas estão assistindo na TV, só vem lá o cara em 6º, 7º, fala, nossa, esse cara é ruim, o cara não tá na frente, né? Porque, principalmente o brasileiro, ele ficou muito conhecido com essa coisa de só querer ganhar. Se não for bom, ganha. Então, se entrar o Drogovic na Fórmula 1 agora, por exemplo, e começar a ganhar corrida, muita gente que não assistia a Fórmula 1, né? Porque muita gente fala que parou de assistir em 94, né? Quando o Senna morreu. Cara, mas a última temporada de 2021, naquele duelo do Hamilton com o Verstappen, aflorou muito. E principalmente também a série da Netflix ajudou, né? Eu acho que a Netflix trouxe muito público jovem, principalmente, e muita gente leiga, porque a Netflix aquilo ali é uma obra-prima, né? O que eles fizeram ali foi fantástico. Eu acho que até o público que estão indo nos autódromos cresceu demais comparado aos últimos anos. Cada corrida a gente tem recorde de público na Fórmula 1. Então... Foi um negócio bem hollywoodiano, né, que fizeram. É americano, né? Americano sabe fazer espetáculo, né? Sabe fazer evento. Então, as corridas estão sendo muito legais, né? O tipo de evento, e o Netflix também, com a Fórmula 1, proporcionou esse grande crescimento. Obviamente, a última temporada foi um presente, né? Mas acho que a cada década a gente vai ter 1 ou 2 dessas. É difícil acontecer de novo. Eu acho também. Bem difícil, porque o Gustavo tocou num assunto que é bem legal, que é a questão O mundo hoje é uma realidade de diferenças de classes sociais, né? Hoje a desigualdade paira. E na Fórmula 1 não é diferente. Por mais que você vai falar, mas desigualdade social? Não é desigualdade social.
é desigualdade de condições, né? Porque se você pega uma grana que é investida na Red Bull ou na Mercedes e a potência que o carro pode entregar, e aí você vai lá para a Heinz, apesar de ter melhorado, você vai para a Haas ou você vai para a Williams, é uma outra realidade. Então, assim, seria muito legal se fosse mais equilibrado. A Stock Car não é? É. Claro que, assim como o automobilismo, você tem equipes que você consegue pagar mais, né? Vou dar... Perdão. Imagina. Vou dar exemplo de custos. Se quiser que desligue o ar, depois não toque. Não, tá tranquilo. Uma temporada numa Stock Car para você andar numa equipe mediana é 2,5 milhões de reais. Uau. Você pagar uma equipe de pontos, você vai pagar 4 milhões, 3,5, 4. Então isso, você tem um carro um pouco melhor, né? Só que na Stock Car a gente fala de 20 carros em meio segundo, né? Então já é uma diferença muito menor, né? Meio segundo é muito rápido. Então, e para um carro que roda mais lento do que um Fórmula 1, né? Muito mais. Então mais o Fórmula 1 roda muito mais rápido e a diferença às vezes é muito maior. 1 segundo na Fórmula 1 significa muito mais do que meio segundo, né? Não é essa diferença de 50%, é muito maior. E eu acho que, tipo assim, na Fórmula 1, agora com esse teto de gastos aí que tá tendo, vai melhorar um pouco, assim como melhorou essa temporada, né? A gente tem corridas ali... A Red Bull disparou, hein, Gustavo? Sim, mas ali no meio do pelotão tá muito melhor, né? Entre AlphaTauri, Alpine, McLaren... Sim. A própria Williams já fez alguns pontos. A Haas melhorou, A né? Haas, todas as equipes fizeram pontos. Não tem uma equipe, acho que abaixo de 5 pontos esse ano. Aston Martin conseguiu ali subir também. Então, no meio do pelotão tem sido interessante. Mas cada ano que muda um regulamento, como mudou de 2021 para 2022, sempre tem alguma equipe que pega um pouco antes. Mais, né? Então, quando que você ia apostar que a Mercedes ia andar para trás esse ano, né? Muito difícil. Mas ano que vem, o segundo ano de regulamento, já dá uma você acredita que possa ter uma briga de novo, Hamilton e Verstappen? Porque o Hamilton também acho que deve ser o último ano que vem, né? Eu acho que quando você ganha muito tempo assim, você ficar um ano sem ganhar, algumas corridas, né? O Hamilton ainda não ganhou esse ano. A gente tá gravando esse podcast aqui, tem ainda o GP Brasil e Abu Dhabi. Se o Hamilton não ganhar aqui no Brasil e não ganhar em Abu Dhabi, vai ser o primeiro ano dele na Fórmula 1 que ele não ganhou nenhuma corrida, né? Ele chegou todas as temporadas no pódio, né? Chegou esse ano no pódio, mas ganhar a corrida esse ano ainda não. Acho muito difícil. Brasil talvez seja a última chance, mas é interessante. Eu acho que tá interessante a temporada. O Verstappen é um cara que... Você já correu com ele, né? Sim. Direto a gente corre com ele. Disputa campeonatos internacionais juntos. O cara é chato de passar mesmo, Gustavo? Ele é muito... Não tem uma lá que ele meio que tirou você pra grama? Mas não tem moleza. Ele é um cara assim que... Ele corre de Fórmula 1 no domingo, segunda, terça-feira ele já tá andando no simulador. E ele é um cara que vai ter uma corrida de virtual, ele tá lá, assim como ele correu esse final de semana de virtual também. Então... ele correu esse último final de semana? Ganhou a corrida? Não sei, acho que ele chegou em segundo, terceiro, mas é uma corrida que eu não fiz. Entendi. Então, ele tá sempre envolvido, ele tem uma equipe que é o Team Redline. E, enfim, acho que é um cara que respira automobilismo e tá se mostrando aí a agressividade, agora um pouco mais a paciência, a calma, que tá engrenando e com certeza... Tá ficando um piloto mais completo, sim, né? Na minha opinião, o cara mais rápido. Chega no simulador... a gente tem pilotos muito rápidos no virtual e ele consegue se equiparar em poucas horas de treino ali com todo mundo e às vezes ser até mais rápido, então é impressionante. Teve corrida que largou de 40º e chegou em 5º. Tipo, passou 30 carros na corrida com o carro igual, tudo igual. Então, tipo, é um cara que é muito, muito bom. Na pista você já teve algum embate com ele? Já. De disputa de posição? Sim, algumas vezes. Já passou ele? Já passou ele. Nossa, pode falar, já passei Maximilian Verstappen. Mas né? ele passou de volta, então... Não, porque tipo assim, a gente tem as corridas oficiais de hora em hora no iRacing, né? E acabou que ele fez a pole, eu larguei em segundo.
E acabei me embolando lá sozinho no S do Senna, era Interlagos. E Você gosta de guiar Interlagos, né? Gosto. Aí ele abriu 3 segundos e eu tirei esses 3 segundos e cheguei nele de novo. Então era 2 décimos que eu tirava por volta. E era a Fórmula? Era GT3. Era GT3. Carro mais de turismo, assim, né? E a gente disputou no S do Senna, ele deixou um mínimo espaço pra mim. Como sempre ele costuma deixar, né? Se ele não pega leve com o Hamilton, com o Leclerc, imagina eu, né? Ele vai mandar no guarda-reio, né? Mas deixou espaço do carro. Deixou super duro, mas no limite, sabe? Eu acho que é um cara que a gente fala do racecraft, né? O racecraft é a sua capacidade de disputar posições, né? O posicionamento em pista é muito importante e é um cara que acho que tem isso muito aflorado, assim, sabe? Então ele deixou o mínimo espaço e falou, se você entrar aqui, é esse espaço que você tem. Um pouquinho pra lá é grama, um pouquinho pra cá é meu carro. Você decide. Então ele é um cara que sabe fazer ele sabe jogar, entendeu? Então eu falo jogar, eu quero jogar o jogo da disputa, né? Porque ali a gente tá simulando tudo, né? Então com certeza essa coisa do virtual de ter carros iguais. E aí você foi pra grama, Gustavo? Acabei tendo que ir pra grama. Lasqueira, hein? Esse Max Verstappen não perdoa ninguém. Não, mas é um cara que no final da corrida ele falou boa corrida, super gente fina, a gente trocou umas palavras lá. Mas é um cara que eu acompanho muito na Fórmula 1. Eu gosto muito do jeito que ele encara as coisas, sabe? É um cara super sério e muito rápido. Entre ele e Lewis Hamilton, quem você acha que é o piloto mais completo? Não tô falando do que já conquistaram, né? Porque o Lewis já conquistou 7 títulos, o Max conquistou 2. Olha, eu acho que é difícil falar, né? Porque são fases diferentes, né? A mesma coisa você perguntar entre o Fangio e o Senna, né? Tipo, são fases diferentes, né? O cara ganhou 50% das corridas que ele fez, o Fangio, né? Então, é difícil falar. Eu acho que mais uma disputa de título, a gente precisa ver o que vai acontecer. Fizeram essa mesma pergunta pro Drogovic e ele foi no Verstappen. Então eu acho que o Verstappen é um pouco Não estou induzindo hoje. Você a responder nada. Porque eu particularmente gosto do Lewis Hamilton, baita piloto. Eu acho que se fosse 2021 eu ainda falaria Hamilton. Mas eu acho que depois dessa temporada que o Verstappen está um pouquinho mais no trilho, né, amadureceu, eu acho que hoje ele está um step acima. Será que também não é por causa da idade do Hamilton? Porque o Hamilton sim, né? Tá começando a... Uma coisa é o Gustavo hoje com 21 e se o Gustavo fizer o mesmo teste com 38 anos, talvez... Ou 38, o Hamilton? Agora eu não sei. Deve estar com mais de 35. Ele é 85. 85? Então ele vai fazer 38 ano que vem. Então Mas você vê, tipo, idade, o Rubens Barrichello tá com 50 anos e ganhando 2 corridas na Stock Car. Seguidas na mesma etapa. Então, tipo, tá fazendo P1 nas duas. Então, tipo, acho que o Hamilton ainda tem um pouco de lenha pra queimar, mas precisa ver se ele quer também, né? Eu acho que ele é um cara muito unido com a equipe, né? E acho que ele tá fazendo a Mercedes se reerguer aí, ano que vem forte. Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da UBS do Abílio Pedro, da alça do viaduto Antônio Feres, as obras do Horto, do Parque Cidade, o viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira. Vacão, tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão, tudo de Minas. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize.
Prefeitura de Limeira. Fala um pouquinho do Gustavo em si. Você já é campeão brasileiro de kart, né? Com que idade? 18. 18 anos. Você saiu lá comemorando e erguendo a mão para o céu, né? A gente pode depois usar essas imagens, não pode? A gente vai colocar aqui algumas imagens. Você, cara de molecão ainda, né? 3 anos, isso há 3 anos? 3 anos. Rapaz, até que você também deu uma amadurecida. Há 3 anos atrás tinha cara de bem mais jovem, não tô te chamando de velho, mas cara de meninão novo ainda. Como que foi esse campeonato? Como que foi você ganhar isso? Você começou na nossa conversa aqui falando do teu início de vida com questão de automobilismo, e você começou ali nos simuladores. Aí quais foram os passos para você depois disputar o kart? Como que você está hoje e o que você pretende chegar? Talvez qual que é o teu sonho dentro do automobilismo real ou virtual? Olha, eu comecei no virtual em 2004, comecei fazendo campeonatos de virtual mesmo um pouco mais para frente. Eu jogava direto, mas não era nada sério. Então, com 13 anos, eu comecei a me aventurar aí nos karts de locação, né? Nos karts rental, né? Que a gente fala. 13? Com 13. 13 anos. Com 13 anos. E já tinha feito alguns campeonatos virtuais presenciais, então, acho que foi com 13 anos também, eu ganhei um prêmio da Petronas, né, que era patrocinadora da Mercedes, até hoje é patrocinadora da Mercedes, e recebi o prêmio do Hamilton e do Rosberg. Naquele ano os dois estavam disputando o título, foi 2014. Também já ganhei muitos campeonatos antes também, quando eu era um pouco mais jovem, porque era coisa de uma volta lançada, né? Você faz uma volta ali no simulador, ganha algum tipo de prêmio. Mas comecei a competir no kart em 2015, no kart rental, que é muito mais barato que qualquer outra coisa de automobilismo. Com R$120 você faz uma corrida, né? Então é muito mais acessível, né? Se tratando de automobilismo mesmo. Uhum. E comecei a me desenvolver ali. Já tinha uma noção muito grande, porque eu ficava só no virtual. E em 2017 comecei ali a fazer meus principais campeonatos. Corri as 500 milhas de kart, que é um grande evento que teve aqui na cidade também. Né? Em 2010... Aqui em Limeira você correu quando não, teve? Aqui não. Foi no ano que eu comecei, foi 2015. Eu comecei a correr as 500 que milhas. veio Tony Canaan, veio o Barrichello, veio... todo mundo, né? Todo é uma mundo. grande festa de fim de ano. E eu corri 2017, 18 e 19, essas 500 milhas. E eu cheguei em terceiro em 2017, quando eu tinha 16 anos. Aí, em 2019, eu fui campeão brasileiro. Isso a gente está falando de kart rental, né? Que é o kart de locação, que é tão forte o campeonato, porque basicamente são todos os karts iguais, e eram 108 pilotos da minha categoria, divididos em grupos, e na final passavam, acho que eram 20 na final. Então eram os 20 melhores ali do campeonato. E é tudo muito próximo, porque Sim. não tem essa de um kart ter um desempenho melhor do que o outro. Claro que kart rental tem, obviamente, sua equalização, mas se encosta muito, né? Então acaba... um kart fica um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais torto e tal, mas basicamente é tudo igual. E eu fui campeão nesse ano, numa disputa até a última volta. Foi em São Paulo, na Granja Viana. Na Granja Viana. E aquilo dá confiança, né? Um título brasileiro, com certeza, ainda mais quando você é muito jovem, dá muita confiança. Com 17 anos você foi campeão? Com 18. Com 18 anos. Eu sou 2001, então 18 anos. Isso, faz 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. Aí 2019 ainda no final do ano eu testei um Fórmula 1600, que é basicamente um Fórmula V, mesma coisa, né? Fiz um teste, foi muito bem. Em 2020 testei o Fórmula V Interlagos também, e foi muito bem também, me senti muito confortável no carro. Aí entrou a pandemia, e eu já fazia os dois, virtual e real, né? Alguns campeonatos no virtual, já tinha começado no iRacing. Mas quando entrou a pandemia, não teve o que fazer. Eu tive que focar 100% no virtual, porque as pistas fecharam, tudo fechou.
E os pilotos reais tiveram que vir pro virtual, então isso deu muito prestígio, como a gente estava falando, né? Então, você tinha o Rubinho, você tinha o Verstappen andando muito, que já anda, mesmo basicamente antes da pandemia já andava muito, mas muita gente teve que vir, porque era o único jeito de se divulgar, né? Porque imagina 4, 5 meses, 6 meses com as pistas fechadas, sem divulgação de patrocínio, sem live, sem... Então eles fizeram muitas competições no virtual. A gente fez alguns campeonatos também e teve até vídeos no Acelerados, corridas, competições, e eu ganhei muitas delas contra pilotos como o Drogovic, como o próprio Enzo Fittipaldi, o Caio Collet, muita gente andou junto, Felipe Massa, então... Você já conseguiu ganhar no virtual dessa galera? Sim. E era sempre muito disputado, né? Porque eles também se dedicavam muito naquilo, não era... vou correr 8 horas da noite, 7 horas eu tô lá. Não, eles se dedicavam basicamente o dia inteiro. O Drogovic é casca grossa também? No virtual. Quando ele tá em casa, ele sempre me liga e fala, vamos andar, vamos brincar. E a gente passa o dia inteiro andando de GT3, de Fórmula 1, no iRacing, né? O cara é gente boa. E a gente compartilha telemetria. Ai, que da hora, cara. E aí ele fala, como é que você consegue virar 3 décimos mais rápido que eu? Aí ele vem, a gente compara. Aí a gente para 1 hora pra comer e volta depois. Obviamente ele tá na Itália, né? Quando ele faz isso, eu tô no Brasil, então os horários são um pouco diferentes, mas a gente ficou uns 4, 5 dias aí treinando todo dia, se desenvolvendo. Até agora ele vai testar o carro da Aston Martin em Abu Dhabi, né? E a gente ficou analisando as outlaps lá, como que o Stroll... os comandos que ele tinha que fazer no volante para preparar uma volta, a gente ficou estudando tudo isso, né? Ele é um cara muito estudioso, muito rápido e muito sangue bom, muito tranquilo também. Então, o contato com esse pessoal é muito bacana, assim, sabe? E isso me deu muito respeito com os caras, né? De conseguir... Porque o legal, né, o Gustavo, até desculpa te interromper, mas o legal não é assim, não é o Gustavo... o Gustavo conhece, obviamente que ele conhece o Drogovic, assim como mais a metade do Brasil, né? Sei lá quantas milhões de pessoas conhecem o Max Verstappen, né? Mas o Max Verstappen conhecer o Gustavo Ariel tem outro peso, né? O Drogovic conhecer o Gustavo Ariel para você tem outro peso. E esses pilotos, querendo ou não, eles já te conhecem e te respeitam, que é o mais importante, devido também à tua capacidade. Hoje no iRacing você é o quê? Você é o top o quê? Então, eu já cheguei a ser top 2, hoje acho que eu tô em 8º, mas é uma coisa muito volátil, sim, né? Porque você ganha pontuação, você perde. Às vezes você não tem tempo para ficar jogando. Aí tem cara numa semana que faz um pouco mais de oficiais que dão ponto, então é muito volátil isso, mas... Quem é o top 1 hoje? Hoje chama Maximilian Beneck. A pontuação é muito complexa, se eu vou explicar aqui vai... Mas, tipo assim, na época que ele fazia muito oficial... O campeonato mundial basicamente todos os pilotos lá têm essa pontuação muito alta. Então o que acontecia? Dava uma média de pontuação muito alta. E quanto mais essa média de pontuação for alta, mais você ganha ponto, né? Então ele conseguia chegar bem no mundial e isso foi dando muito ponto para ele cada vez mais. Hoje o campeonato mundial não tem pontuação valendo. Entendeu? Então você não se ganha pontos ou perde pontos quando você está correndo lá. E na época por isso que ele conseguiu subir muito e hoje é uma meta difícil de pegar. Claro que a gente não está tão longe, ainda dá para buscar. No Brasil hoje você é o primeiro do Brasil no iRacing. Eu cheguei a ser o primeiro da América a bater a pontuação de 10 mil. Que é a pontuação, assim, absurda. Mas essa galera, Drogovic, Enzo Fittipaldi, essa galera também tá lá? Eles ou não? têm 5, 6 mil, eu acho. Mas eles treinam? Sim, treinam bastante. Claro que a agenda é um pouco mais complexa para eles, né? Mas todo mundo tá lá, né? Drogovic, o próprio Gabriel Bortoleto, que é um grande amigo meu que tá correndo, vai correr de Fórmula 3 agora. O Verstappen não. O Verstappen tem. Todo mundo também. tem o iRacing, né? Então, desses caras assim, todo mundo tem. O Verstappen tem 8.800 de pontuação. A tua pontuação hoje é? 10 mil. 10.048. 10.048. 10.048. E desse cara, desse Emilian aí?
O sobrenome do é Max Emilian Verstappen, né? Esse é Emilian. É Maximilian. Maximilian. Esse cara tem quanto hoje? 10.800. Nossa, ele tem 800 pontos à frente. Então vamos supor, se eu ganhar uma corrida, dependendo dessa média de pontuação, eu ganho 12 de pontuação. Então, tipo... Só que tipo, se eu chegar em segundo, eu já perco 2. Então, são corridas que eu tenho que ganhar todas. Se ganhar uma corrida, você ganha 12 pontos? Sim, depende da média. Entendi. Depende da média. Então, vamos supor, se bater de algum problema, eu perco 200. Aí, tipo, pra eu subir de novo, eu tenho que ganhar... de 10 em 10 pontos, ganhando todas as corridas, eu chego onde eu tava. 20 corridas. Mas só de bater, ou se alguém bater e te tirar da corrida? É por posição, né? Então, tipo, a posição de chegada da corrida. Tá pior que o Valorant, isso agora, aí, aquele joguinho que você... Quanto menos pontuação você tem, mais pontuação você ganha. Então, se eu tenho 5.000 de pontuação e ganhar uma corrida, é que eu tô colocando uma média, né? Sim, porque, tipo, sim. A média... Quanto mais alto você tiver, você vai ganhar menos pontos. Eu tenho 10.000. Por que o Benek ele subiu muito? Obviamente, muito mérito, porque o cara ganhava muitas corridas. Mas a média de pontos de uma corrida dele era 8.000, 7.000. A média de pontos das corridas normais, sem ser mundial, é 5.000, 4.000. Então, quanto mais essa média, mais eu ganho. Então, numa média de 7, 8.000, eu ganho 50 se eu ganhar uma corrida. Entendi. Numa média de 5.000, eu ganho 20, sabe? Então, mas... E esse rapaz corre aonde? Ele é da onde? Ele é da equipe da Headline, que é a equipe do Verstappen. A equipe do Verstappen. Mas ele não corre profissional? Corre profissional. Ele corre profissional. Todos também. Ali, esse nível assim, corre profissional. É porque o profissional tem profissionais do virtual e profissionais do real. Sim, então, sim. Quando você ganha, todos esses caras são remunerados para isso, né? Então a vida deles é o sim racing, né? Que é a corrida de simulador. Cara, quais são os teus objetivos, assim, a ponto do virtual crescer? Tem crescido, mas tem muito para crescer ainda, né? A ponto de... Eu sei que hoje empresas investem, você consegue colocar publicidade no próprio carro virtual, você vai customizar tudo isso, mas tem muito espaço para crescer ainda, né? Você acredita que você quer ficar no virtual, você quer compartilhar tipo Verstappen e Leclerc e demais pilotos, ou também pilotos, tem piloto da Fórmula Porsche que corre no real e no virtual, tem piloto da Stock Car que faz o mesmo. Você quer conciliar isso? Quais são os teus objetivos pensando no futuro? Claro que meu desejo é ser um piloto profissional, tá algum dia em alguma categoria top. Obviamente, Fórmula 1 eu não tenho a missão de chegar porque já tenho 21 anos, o Verstappen, por exemplo, chegou com 17 e os custos são muito altos para estar lá. Então, eu tenho certeza na minha mente que não é isso que eu quero ser profissional do automobilismo. Você não tem o sonho da Fórmula 1? Não tenho. Não tem como. É mais pé no chão também, né, Gustavo? Então, eu vim numa família muito simples, de periferia de São Paulo, morava na zona leste de São Paulo, estudei sempre escola pública, então, desde pequeno eu já tive essa coisa de não vou conseguir, eu quero ser profissional, vou me dedicar para ser profissional independente onde eu corra, entendeu? Então essa foi minha mentalidade desde pequeno. E vim para Limeira aqui, recomecei basicamente do zero com a minha namorada. Então essa coisa do virtual me abriu muitas portas de poder representar uma marca mundial que é a Texaco hoje, que eu corro por eles. Eu conheci o Tony Kanaan através do virtual, hoje ele é meu padrinho no automobilismo, então ele me ajuda muito, hein? Me ajuda muito com muitas dicas, muita coisa que ele já passou na carreira dele, e então aos pouquinhos eu fui conseguindo apoio, sem muito custo ali, porque o virtual é mais barato, então é mais fácil de você apoiar, e meu objetivo é migrar para o real, mas manter os dois juntos paralelos, porque é uma coisa que eu quero fazer demais, e meu objetivo, basicamente, se for falar uma categoria, é chegar na Stock Car. Então a equipe Texaco, a Stock Car tem, né, a equipe Texaco na Stock Car, e meu objetivo é chegar lá. Agora, no virtual, o meu objetivo já foi alcançado, que é chegar no Campeonato Mundial. Então, a gente está gravando isso na segunda-feira, né, dia 7. Dia 6, dia 5, eu consegui minha vaga para o Mundial, teve a classificatória do Mundial,
Terminei a temporada com 2 vitórias, então foi incrível. Somente eu e mais 2 pilotos na história desse campeonato só conseguiram vencer as 2 baterias da mesma etapa, e eu consegui esse feito, e na tabela de pontuação eu garanti minha vaga para o Campeonato Mundial da Porsche, que é o principal campeonato mundial do iRacing. E meu objetivo é a primeira vez que você consegue. Agora eu tô no ano que vem. A gente vai estar no Campeonato Mundial do iRacing. Tem eu e mais um brasileiro que está lá, que é o Jeff Chiazzi, que ele acabou de sair da equipe do Verstappen. É um cara que fez essa migração do virtual para o real. Ele corre na Porsche Cup Brasil Endurance. E, obviamente, eu tenho um pouco, vamos dizer assim, não tenho patrocínios ainda para poder alguém me bancar no real. Ele tem uma família muito, muito boa por trás, financeiramente também apoiando ele. E isso ajudou um pouco ele nessa mudança para o real, mas é um cara basicamente que abriu um pouco as portas, porque a Porsche principalmente fez muitos campeonatos premiando pilotos do virtual para poder ter uma chance no real. Então a Porsche deu uma corrida de endurance para ele, e aí depois ele conseguiu alguns patrocínios e a família também apoiou ele junto, né, nesse sonho, né? Mas estamos em busca de conseguir profissionalizar aí. Vamos ver se vai dar certo. Esse campeonato mundial, então, é o primeiro objetivo seu que você já consegue alcançá-lo. E isso vai ser executado em 2023. Quantos pilotos vão participar desse campeonato mundial de 2023? São 30 pilotos. Mas isso do mundo todo? Do mundo todo. Então você tem toda uma responsabilidade muito grande. Então se você fizer qualquer coisa, você tem punições, você tem que estar com a sua câmera provando que é você que está correndo enquanto você está lá. Então você tem toda uma série de coisas que você pode fazer. Claro que você representando uma marca global, você não pode, né, falar besteira, você não pode... Tem questão de trapaça também, questão da própria... Mas isso não tem. Tem coisas que medem tipo um anti-cheat, né? Então, isso é coisa que... Mas eu tô dizendo trapaça no sentido de jogar sujo, isso você não bater, pode fazer. Dar um break test, que é frear de propósito pro outro bater. Então, vamos supor, a Texaco, hoje em dia no Brasil, não tem mais posto de gasolina Texaco, mas é Texaco Lubrificantes. Mas as pessoas ainda vinculam muito a Texaco com combustível. Sim. Então, vamos supor, até numa Stock Car, você não pode deixar acabar combustível. Se a equipe é patrocinador de combustível, você põe um pouquinho a mais, porque ver um carro Texaco, ou um carro Ipiranga, ou um carro Shell parando na pista é sinônimo de chacota, de vergonha. Então, né? O carro é patrocinador de combustível e está acabando a gasolina. Não pode dar pane seca em hipótese tem várias coisas que você tem que tomar muito cuidado para não ficar chato, né? E tem que ser o máximo profissional possível. Acho que fora da pista é até muito mais importante, né? Dentro da pista ali, quando você tá um pouco mais concentrado, aflora um negócio mais competitivo, mas tem que controlar muito. E acho que você manter a calma, principalmente nos momentos que as coisas estão dando errado, é a receita do sucesso. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Dynamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159. Telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dynamic. Serão quantas etapas desse Mundial? E aí é o maior Mundial da Fórmula Porsche, esse que você conseguiu a vaga. Sim. São 6 etapas, 12 corridas. Cada etapa são corridas duplas, né? Então são 12 corridas. As pistas a gente não sabe ainda, mas o início é em fevereiro de 2023.
Então tem transmissão na Twitch oficial da Porsche, no YouTube oficial do iRacing. A galera pode acompanhar por lá, na minha Twitch também. Então vai ser fantástico, assim, sabe? Vai ser um campeonato muito bacana, nível altíssimo. Os pilotos treinam demais para esse campeonato. O campeão dessa categoria tem um pezinho no real, tem pelo menos o olhar ali de patrocinadores. Quem vai, de repente, o Gustavo, tomara que consiga isso, vai lá e ganha o campeonato. O olhar muda para você, as portas se abrem, é uma baita oportunidade, como que fica? Com certeza, acho que muitas portas estão se abrindo cada vez mais, graças a Deus. O campeão, primeiro de tudo, tem uma premiação os 10 primeiros têm uma premiação de $100 mil, acho que divididos entre eles, o campeão acho que ganha $50 mil ou euros. Uhum. Mas você ganha, acho que você tem algum tipo de premiação que te ajuda ali no real. Mas as equipes de fora, principalmente, acho que tudo no Brasil é um pouco menos desenvolvido do que lá fora, né? Então as equipes lá são um pouco mais estruturadas, né? Você tem pilotos que, enquanto a gente está conversando aqui, estão treinando já faz 3, 4 horas, direto, sem parar, desenvolvendo coisas, tentando descobrir alguma coisa no setup, mexendo, conversando, treinando, adaptando. Então a galera de fora é um pouco mais envolvida nisso. Por isso que a gente tem poucos brasileiros até nesse Mundial. Então as portas se abrem também para patrocinadores de fora, entendeu? Antes de você e do Jeff, né, o nome do rapaz, algum outro já conseguiu entrar para disputar? Já, mas foram poucos. Mas brasileiro nunca ficou campeão? Já, uma vez. Já ficou campeão uma vez? Acho que já faz 11 anos. 11 anos. Foi o Hugo Luiz. Hoje ele não corre mais. Uhum. Ele acho que se espelhou em você e abriu uma coisa também de transmissão, de Olha tudo. Que da hora. Então, tipo, quem faz a transmissão das corridas, que é o Race Spot TV, que contrata narradores, contrata não sei o que, é o Hugo Luiz. Então ele teve uma visão legal, cara, também. Né? E é bom que ele já tem um conhecimento. Aí a né? transmissão da Porsche toda, acho que é tudo Race Spot, que é o negócio dele. E hoje em dia ele não corre mais, mas tá sempre ali nos meios também. Mas tá no meio do automobilismo que ele gosta. Gustavo, assim, como que você enxerga essa questão da evolução do automobilismo? Porque assim, quando a gente fala de outros esportes, aí é muito a evolução do atleta em si, né? O sujeito é um nadador, ou um corredor, ou um jogador. Claro que tem algumas coisas em outros esportes, que nem o Gustavo falou que não gosta muito de futebol. Mas só no FIFA, viu? Só no FIFA? Dá pra brincar bem ou não? O FIFA dá pra brincar. No FIFA, pelo menos, eu consigo brincar contigo, porque no Fórmula 1 não vai ter graça, né? Não. Você vai colocar 2 voltas em mim, pô. O futebol real, esquece. A FIFA dá pra brincar. Mas teve uma época que nem a natação, por exemplo, tinha roupas que imitavam até a própria pele de animal, né? de animal que propiciava ali ao atleta ganhar alguns centésimos ali, né? No automobilismo, essa evolução foi muito mais tecnológica no sentido de potência. E aí, não é que a gente só está falando de Fórmula 1, mas é que é praticamente uma grande base, né? O carro do Ayrton, de 94, comparado ao carro do Verstappen, de 2022, a possibilidade que esses automóveis, na mesma pista, conseguem fazer uma curva de alta, por exemplo, é absurda, né? O carro do Senna fazia fala uma curva de alta, curva de alta? Laranjinha. Fazia em tal velocidade. O carro do Verstappen hoje é muito mais rápido. Essa evolução também se pegar o Verstappen e colocar no carro do Prost, ele vai sofrer demais, né? Essa evolução deve ter sido um negócio bem legal para os pilotos, né? Eu acho que tudo é adaptação, né? Eu acho que se você pegar o carro do Fangio de 1950, que os caras não tinham nem cinto de segurança, o capacete era uma touca. Acho que tudo evoluiu um pouco, né? Com certeza, que nem eu falei, é difícil a gente comparar épocas, né? Porque
naquele momento de 91, 92, era a maior tecnologia que tinha, né? Então, acho que o desenvolvimento aerodinâmico mudou muito, a durabilidade das coisas duraram muito. Então, antigamente, no 90, 91, o pessoal fala que era a melhor época para o Brasil e tal, mas se for ver a corrida em si, terminavam 8 carros dos 26, porque quebrava-se muito carro. E aí, talvez, sei lá, a McLaren e a Williams terminava uma volta na frente do quarto, do terceiro. Então, quebrava-se muito carro, quebrava câmbio, quebrava suspensão, problema hidráulico. Hoje em dia os carros têm uma durabilidade muito maior, a aerodinâmica mudou muito, os motores são muito mais confiáveis, né? Antigamente você tinha um motor para classificar, um motor para correr, um motor para teste, uma suspensão para isso, suspensão para aquilo. Então isso mudou muito, né? Acho que toda a parte de desenvolvimento do carro mudou completamente. Os pilotos também são muito mais treinados fisicamente, mentalmente principalmente, né? Acho que até media training, todos eles têm muito mais do que antigamente. Se vê uma entrevista do Piquet dos anos 80 e ver uma entrevista hoje em dia, os caras são muito mais polidos, né? São muito mais... a assessoria é muito maior. Então acho que toda essa coisa... o mundo mudou, né? E acho que a tecnologia da Fórmula 1 cresceu muito e acho que vai crescer cada vez mais. Daqui a 10 anos, 12 anos, a gente vai olhar esses carros de 2022 e vai falar, nossa, que ultrapassado isso, né? Então, acho que o desenvolvimento total ali é o caminho mesmo, né? Gustavo, para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua carreira, você usa hoje Twitch. Para quem quiser contato, de repente até um patrocinador, né? Alguém que queira apoiar você no esporte, pode procurar pelo Instagram, como que faz? Meu Instagram foi hackeado semana passada. Sério, cara? Uhum. Mesmo com a autenticação de 2 fatores, foi hackeado, infelizmente. Mas você agora tinha a autenticação de 2 fatores? Tinha. Foi hackeado junto com o meu Facebook, cara. E derrubaram os 2 porque foi postado coisas indevidas na minha timeline e acabou que derrubaram os 2, mas eu criei já 2 novos. Antes o meu era Gustavo Ariel Racing, agora é Gustavo Ariel BR. E você não tem o que fazer para tentar recuperar? Já tentei, mas não dá. Acabou que não rolou. Que judiação, cara. Mas acontece, isso que acho que quem acompanha, né? E vai ficar sabendo, como eu já divulguei o que já foi, o que aconteceu. Mas agora meu Instagram é Gustavo Ariel BR, quem quiser seguir lá. A Twitch também é Gustavo Ariel BR. Agora, quem quiser acompanhar também, eu corro no principal campeonato, que é o campeonato da Stock Car Virtual. Corro pela equipe Texaco, Racing by Tony Canaan. Sou também influencer oficial da Logitech no Brasil, né, que é uma grande marca aí no país. E também faço muita live lá na Twitch, então segue lá, twitch.tv/GustavoArielBR, meu Instagram é a mesma coisa. E é um prazer estar aqui conversando com você. Show de bola. Então você foi apadrinhado pelo Tony Canaan. Graças a Deus. Você sabe de quem Tony Canaan foi padrinho, né? Ou aqui, melhor, foi apadrinhado, a né? pulseira, né? Rapaz, obviamente que você sabe da história muito mais do que eu, né? Você tem contato com o Tony. Eu cheguei a entrevistá-lo, acho que 1 ou 2 vezes, mas o Tony ele foi apadrinhado pelo Ayrton Senna, né? Que chegou o Tony estava chefe de equipe dele. Chefe de equipe, acho que era a última corrida dele, inclusive, né? Era da última temporada. E aí o Senna vai lá, bate no caminhão, chega pro chefe de equipe e fala, viu, esse cara corre melhor do que eu. Foi isso que o Tony contou. E saiu fora depois. E saiu fora. E aí o cara renovou com ele, não foi? Renovou e ele ficou na Europa por mais 3 anos. Então acho que com 3 palavras o cara fez a carreira dele continuar de onde ia parar, né? Que da hora, infelizmente né, no ano seguinte ele faleceu, né? O Ayrton, isso foi em 93. Foi em 93 que ele fez, 94. Porque a categoria que ele corria era preliminar da Fórmula 1, né? Mas é um prazer estar junto. Essas histórias são... adoro as histórias de Fórmula 1, adoro viver e respirar automobilismo. Então, tô fora do simulador, tô fora do kart, fora da pista, eu tô consumindo esse conteúdo. É o próximo final de semana, né? Porque o episódio vai ao ar no sábado. É nesse domingo agora. O Fórmula 1 Interlagos. Você vai estar lá? Não vai estar lá esse ano? Ei, olha só, passes. O pessoal precisava dar uma VIP aí pro Gustavo Ariel. Todo ano eu ia.
De 2006 até 2019 eu fui todos os anos. Mas de 2021 eu não fui e esse ano também não. Vamos assistir do sofá. Dá uma coceira, né? Você é Interlagos, você quer estar lá, mas... E eu acho que 2021 deve ter sido um pecado se não ter ido, hein? Porque acho que dificilmente a gente vai ver uma corrida como aquela, né? E aí o Lewis passou o Verstappen no finalzinho e tal. Cara, sem te colocar na parede, mas pra você não viu nenhum dos dois. Nenhum dos dois você conseguiu ver correr, né? Nem Piquet nem Senna. Você só sabe de histórias e do que você já deve ter assistido alguma corrida completa do Ayrton e do Piquet. Sim. Completa mesmo, porque hoje tem isso facilmente na internet. Mas você já deve ter visto muito ultrapassagens dos dois, a forma que eles conduziam e tal. Quem pra você foi o melhor piloto? Cara, eu acho que o Senna tinha essa coisa da velocidade absurda, né? Numa volta de classificação. Era um cara meio Verstappen, assim, um cara só respirava automobilismo. O Piquet era um cara mais malandro, né? Sabia o limite do equipamento, sabia jogar com as cartas diferentes. Mas eu acho que, ainda mais pelo Senna ter falecido no auge, né? Na televisão, no meio da corrida, ele ficou com essa coisa mais um pouco de herói, né? De uma geração, né? Que só ganhava. Mas eu acho que eu gosto de pegar um pouquinho dos dois, sabe? Eu acho que o Piquet é um cara muito inteligente, é um cara que... Muito estrategista também, né? É um cara que com imprensa não é polido, né? Fala o que quer, tudo. O Senna é um pouco mais polido, mas um pouco mais... Mas você não gostava de imprensa também não, cara. Depende de quem. É porque, tipo assim, é muito difícil... Imagina, você tá 10 anos na Fórmula 1, aí chega um jornalista pra você, eles queriam falar de técnica, não queria falar de... sei lá, muitas perguntas assim que não fazia sentido pra eles, entendeu? Então os caras, principalmente o Piquet, ficava muito bravo com essas perguntas meio idiotas, né? Vamos falar no bom tom. Sim. Então, acho que alguns jornalistas, tipo o Reginaldo Leme, tudo, eles viraram mais amigos do Piquet porque souberam o jeito que ele era com as perguntas, sabe? Então... Teve uma treta, parece que do Reginaldo Leme com o Ayrton, mas é porque... Depois meio que se apaziguaram. Isso é daquele diz que me diz, né? Que, não sei o que, do Piquet, não sei o que. Mas acho que foram dois grandes campeões do Brasil, assim como o Emerson Fittipaldi, que é um cara que abriu o caminho para todo mundo. Difícil falar, né? Porque ambos tiveram muitas qualidades, né? Sim. É que se comparar, já que eu te fiz a pergunta, eu vou entrar no barco para tentar responder pelo menos a minha opinião, né? Não que vai valer alguma coisa, mas é que é difícil comparar, né? Porque se for falar o que o Ayrton teve, um carro competitivo para disputar, ele teve carro competitivo para ganhar título, ele teve em 88, foi a primeira oportunidade, ele ganhou. 89 tomaram a vitória dele porque foi uma tremenda sacanagem que fizeram em Suzuka, né? Que o Prost joga o carro, quebra, ele volta, troca o bico, passa o Nannini e ganha a corrida e os Cartolas tiraram a vitória dele. 90 e 91 ele ganha. Mas 91 não era para ganhar, né? Porque a Williams era muito... Mansell... Não, 91 é que ele ganhou... Ou foi 90 que ele ganhou muitas corridas, ganhou de forma mais fácil? Olha, eu acho que o Senna em 91... Foi isso mesmo. Ele ganhou, acho que as primeiras 5, as primeiras 6, porque a Williams, o Mansell era muito, muito rápido, mas cometia alguns erros, o carro quebrava, e no final do campeonato o Mansell foi recuperando. Aí chegou no Japão, o Mansell passou reto e o Senna ganhou. Mas acho que o domínio da McLaren, principalmente em 88... E 89, 90 foi muito pesado. Aí depois de 92, a Williams... que aí falou que era aquele carro que era alienígena, né? Que ganhou praticamente... Suspensão ativa, tudo. Isso. Então, foi um domínio. Mas é difícil falar assim, né? Porque eu fiz o comparativo para ver a questão assim, de carro competitivo para ganhar campeonato, né? Então ele teve 88, 89, 90, 91, 92, já não... Aquela McLaren já não era para ganhar título. Então ele teve 4, ganhou 3. Acho que 86
Também foi um ano muito... A Lotus também era forte. O problema é que acabava a gasolina, o motor o Renault consumia muito. De ganhar título, acredito que não. Mas em 86 ele liderou até quase o final ali. Tanto que tinha aquela foto daqueles 4 lá, do Mansell, do Piquet, do Senna e do Prost. Aquela corrida ali foi a última que o Senna tinha chance de título. Foi em Portugal que acabou a gasolina na última volta. Porque o carro consumia muita gasolina, o Renault. Aí em 87 a Lotus migrou para a Honda. Essa parte da história eu faltei na aula. Em 87 a Lotus migrou para a Honda, mas o carro não era tão competitivo. Aquele ano a Williams, o Piquet ganhou o título, né? Mesmo batendo lá em Imola. O Piquet ganhou na Williams e só pela Williams ele ganhou. Não, pela Brabham. Né? O Piquet ele ganhou com 3 motores diferentes e com 3 pneus diferentes. Ganhou de Pirelli, acho que ganhou de Michelin e ganhou com mais outro. E com 3 motores diferentes. Eu não sei se os pneus, mas os motores foram 3 diferentes. Entendi. Acho que foi o Cosworth, o BMW e o Honda. Ele ganhou com os 3 motores diferentes. Assim, apesar dos pesares, né, entre Piquet e Senna, eu apostaria as minhas fichas no Ayrton. Pela essa explicação, não sei se tão plausível assim, né? Mas na questão de carro competitivo para título, eu acredito que talvez ele teve ali 5 anos de carro competitivo, ganhou 3, né? E em 94 ele faleceu com... E assim, é difícil falar se, porque não entra em jogo. Mas a questão é que assim... O próprio Damon Hill, no final, quase tomou o título do Michael Schumacher. O Schumacher também ficou 3 corridas fora, foi punido, né? Eles fizeram sacanagem a Benetton, mas é uma longa história. Gustavo, cara, eu desejo muito sucesso para você, que 2023 seja um ano muito bom para você. Eu fico muito feliz de saber que você consegue, então, um dos seus feitos, que era entrar nesse Mundial. Vai treinar pra caramba, com toda certeza. Você vai correr do teu próprio simulador aqui? Sim. Vai fazer alguma estrutura com gerador, alguma coisa para se der algum pepino para você não sair da corrida, ou não pensou nisso ainda? Precisa de um patrocínio para fazer. Mas é importante. É importante. É importante, porque se der um pico de energia ali, você sai da prova. Em casa eu tenho minha própria internet, eu tenho algumas coisas que um pouco mais especiais ali para poder rodar tudo, né? Porque senão... nem de repente você vê algum patrocínio para você conseguir pelo menos um no-break ali, para você conseguir manter isso tem tudo. Já tem. Então tá. Então se der pelo menos não caia. Segura um tempo. Cara, sucesso, viu? Obrigado, desejo Lucas. muito sucesso, um cara do bem, um cara que tá batalhando, tem muito talento, eu espero que ele consiga realmente alcançar os seus objetivos. Sempre conte com a gente aqui, depois a gente vai acompanhar aí, depois vai mandando pra gente essa questão do Mundial aí que a gente vai divulgando. Um forte abraço. Quer deixar mais uma vez as redes sociais aí? Lógico. Vai lá. twitch.tv/Gustavo Ariel Racing, quem quiser acompanhar lá na Twitch, as lives, a gente tira dúvida, conversa, tudo. Instagram, Gustavo Ariel BR também, e acho que o Facebook é Gustavo Ariel também, você encontra tudo lá. Fechou. A todos que acompanharam. Ô William, deu quanto tempo o bate-papo aí? Chegou em 1 hora? Passou de 1 hora? Mas pega um assunto que eu gosto de falar, também fica mais fácil, né? A todos que acompanharam a nossa transmissão, né, do nosso Podcast, o nosso muito obrigado. Você pode deixar os seus comentários aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, Vacão Tudo de Minas, também a Dynamic e todo mundo que acompanha também o nosso trabalho aqui. A todos um grande abraço e no sábado que vem retornaremos com mais um episódio do nosso Podcast aqui pelas plataformas do Rápido no Ar. Um grande abraço a todos.